Prótese de quadril, artroplastia total de quadril ou artroplastia parcial de quadril. Vou falar sobre isso aqui, ó, sobre prótese de quadril. E aí o bicho vai pegar, porque muitos de vocês, muitos fisioterapeutas, muitos colegas têm dúvidas de tipo de prótese, têm dúvidas sobre via de acesso, durabilidade da prótese, quando é indicado, qual a hora certa de fazer, quais os cuidados pós-operatórios iniciais, quais os riscos de você reabilitar um paciente que fez uma PTQ, uma prótese total de quadril. E isso e muito mais é o que eu vou falar para vocês hoje nessa live, tá bom? Eu vou falar sobre indicações da prótese de quadril, vou falar sobre tipos de prótese, sobre vias de acesso, durabilidade, resurface, cuidados no pós-operatório imediato, cuidados no pós-operatório tardio, protocolo de reabilitação em fase inicial, protocolo fase final, e aí eu abro para perguntas. Então vai ser um dia bem legal aí pra gente. Vamos falar sobre prótese, essa é a bola da vez. Lembrando que foram vocês que escolheram o tema prótese. A partir do momento que acabar essa minha live aqui, ela vai ficar por 24 horas gravada no meu Instagram, lá no feed. Basta vocês irem lá. Se vocês marcarem 3 amigos, 3 colegas de vocês, que vocês acham, põe arroba e 3 colegas. Marque eles lá. Se vocês acharem que eles têm alguma coisa a ver com prótese, que eles gostariam de ouvir, interessaria a eles, marque os 3. E se você marcar 3 pessoas e logo na frente, coloque um tema que você gostaria que eu falasse numa live. Nós não temos o tema da semana que vem ainda. Semana passada, vocês que falaram sobre a dor posterior do joelho, vocês que escolheram. Vocês que escolheram também o tema de hoje, prótese de quadril. Então coloquem lá, mas tem que marcar 3 pessoas, para que eu possa repetir aqui a live que vocês escolherem. Beleza? Vamos em frente, já estamos aí. Tá mudo? Vê se é só para vocês aí, me coloca mais alguém. Um falou que travou, o outro falou que tá mudo. Para mim tá normal. Débora, não vale colocar aqui o tema de live. Tem que ser lá depois, porque aqui eu não consigo me concentrar, porque eu vou ter que estar atento à prótese. Para sugerir um tema, beleza que tá tudo perfeito. Então quem tá com problema aí, eu acho que é a internet de vocês, beleza? Só vai valer a pena para vocês escolherem um tema quem colocar depois que acabar a live, lá no meu feed, marcar 3 amigos e colocar um tema. Que aí eu vou pegar, se tiver, o que tiver mais aí é o que eu vou falar na semana que vem, beleza? Não adianta botar aqui porque aí eu não consigo anotar, eu não tenho nem como anotar. Deixa eu desativar os comentários e vamos pro pau. Vamos falar do que interessa. Prótese de quadril. Quais as indicações de uma PTQ? PTQ, prótese total de quadril. ATQ é o procedimento de se colocar uma prótese. É a artroplastia, é a troca da articulação, artroplastia total de quadril. ATQ ou PTQ, tá? Nós temos, é óbvio que o paciente que é mais indicado para colocar uma prótese é aquele que tem uma artrose de quadril, uma artrose grave, tá? Ele por N motivos, seja uma artrose primária, que é aquela senil, aquela que vem com a idade, aquela que tem muita relação com o fator genético, hereditário, pai, mãe, irmãos, avós, tios que tiveram ou têm artrose, doença reumática, a pessoa tem a tendência a ter. Aquela que está meio linkada também com o sobrepeso, com o sedentarismo, e acabou durante uma vida gastando muito a cartilagem do quadril, e aí essa pessoa desenvolveu uma artrose grave de quadril, ela é indicada a colocar uma prótese. Ou aquela pessoa que tem uma artrose secundária, que teve uma fratura de colo, fratura de acetábulo, fratura de bacia, fratura de fêmur, teve um problema que levou a um desgaste precoce da cartilagem da cabeça do fêmur e da cartilagem acetabular. Isso gerou um desgaste, uma artrose grave e evoluiu, portanto, para uma prótese. São essas as indicações pessoais, principais. Alguém que teve
na infância, na adolescência, alguma doença do quadril, um leg calf Pertz, uma epifisiolise, uma necrose vascular na idade adulta jovem, enfim, teve algum problema que despertou, que facilitou a evolução da artrose do quadril, tá? Esse é uma fratura de quadril que acabou fixando com placa, parafuso e acabou evoluindo para uma artrose. Isso aí é o que a gente chama de artrose secundária, tá bom? E aí ele pode se beneficiar de uma cirurgia de médio para grande porte, que é a colocação de uma prótese de quadril, tá? É óbvio que eu vou falar daqui a pouco de durabilidade da prótese, mas de antemão, a faixa etária ideal, vamos bater aí 400 pessoas, a faixa etária ideal para se colocar uma prótese é entre 65 e 75 anos, tá? Mais que 75, normalmente se tiver relacionado a problemas cardíacos, de arritmia, problemas arteriais, colesterol alto, diabetes, enfim, se tiver algumas comorbidades fica um pouco mais complicado, o risco é um pouco maior, e fazer antes dos 60 anos, 65, aí pode ser que a pessoa precise de uma segunda prótese um dia, porque colocando a prótese muito cedo, ela tem a sua durabilidade, e aí a pessoa pode ter que fazer uma segunda cirurgia depois de 15, 12, 20 anos, aí vai depender do tipo de prótese, beleza? Vai depender também do tipo de uso. Sem dúvida nenhuma que a melhor coisa para você postergar a artrose do joelho, a artrose do quadril, a melhor coisa para você prevenir, né? Evitar ninguém evita, mas prevenir um pouco esse desgaste é se manter ativo, é manter o peso corporal em dia, sempre fazer exercício físico para durante uma vida toda os músculos sempre se manterem bem, fortes, trabalhando bem, uma vida saudável. Isso é o que ajuda a prevenir lesão articular. Se a gente o sedentarismo ou às vezes o esporte de altíssimo rendimento, isso acaba acelerando o processo de desgaste. Uma atividade bem conduzida durante uma vida é o principal fator para você prevenir o desenvolvimento da artrose. Vamos partir do pressuposto que a pessoa tem artrose, ela tem o desgaste articular e não tem muito o que fazer. Ela tentou o tratamento conservador, que também é sempre uma primeira opção, tentar tratar conservadoramente alguns casos. Eu estou cheio de casos com artrose de joelho, artrose de quadril, que a pessoa ficou bem, tratou e melhorou a dor, melhorou a função, melhorou a qualidade de vida e depois se mantém ativa num pilates, na própria fisioterapia de forma preventiva, se mantém ativa numa academia, bem supervisionada, fazendo seu exercício, a pessoa vive bem, toca a sua vida, tudo normal aí. É óbvio que isso é a melhor saída, né? Mas quando a pessoa não é responsiva por um programa conservador de tratamento de 3, 4 meses e a dor é insuportável, a dor ela altera a qualidade de vida, a pessoa não está vivendo mais, não está vivendo bem pela artrose do quadril, aí é o momento de optar por fazer ou colocar uma prótese de quadril, tá bom? Então acho que assim eu fecho bem a parte das indicações de uma prótese de quadril. Então tem que tentar sempre um pouquinho do tratamento conservador. Se você evoluiu bem, não está sentindo dor, bloqueio inguinal, não tem déficit de ADM, está tocando sua vida, empurra isso e vai viver, quem sabe até não precisa. Estou cheio de casos de pessoas que já têm follow-up de 5, 10 anos que acabaram optando pelo tratamento conservador e viveram muito bem esse tempo todo, tá? Mas também eu tenho casos de pessoas que tentaram e não ficaram bem, porque o desgaste numa escala de Kelvin-Lawrence é grau 3 ou grau 4, que é quando já existe um colabamento total da cabeça, perda de amplitude de movimento, osteofitose muito intensa, e aí são os casos que tem, e até alguns casos deformidade, aí tem que evoluir para a colocação da prótese. E a prótese de quadril me dá um certo conforto. Opa, batemos 401 pessoas aí, muito legal, obrigado pessoal. A prótese de quadril, eu sinto que ela é mais resolutiva do que a prótese de joelho. Por quê? Porque a prótese de quadril, quem coloca
uma parcela muito alta fala, eu diria que 70% aí, claro que aqui não é uma aula científica, é um bate-papo sobre prótese, por isso que eu me dou o luxo de dar alguns pitacos pessoais aí, porque eu pesquiso, eu consumo, eu discuto muito isso o tempo todo. Então eu diria que 70% das pessoas que fazem uma prótese de quadril fala, nossa, por que eu não fiz antes? Estou me sentindo muito bem, parece que tirou minha dor com a mão. Diferente da prótese de joelho, que eu acho que isso cairia para uns 50%. Da pessoa fala, nossa, tô muito bem, por que eu não operei antes? Joelho, metade fala, putz, eu não devia ter operado, tô com dor, tá inchado, tô com dor no outro joelho, começou a pegar, eu tô com perda de amplitude de movimento, enfim. A prótese de quadril não, ela tende a ser mais resolutiva, porque teoricamente a pessoa pode até dar carga já no pós-operatório imediato, sair do hospital com andador, mas enfim, depois eu falo um pouco disso na hora da reabilitação, beleza? Fechamos assim a primeira parte da minha fala, que é indicações da PTQ, da prótese total de quadril, tá bom? Queria pedir para vocês, antes de eu ir para a segunda, ó, tem um aviãozinho aqui, clica nesse aviãozinho e marque 3 amigos de vocês. Marque agora, vai lá, vou dar um tempinho, marque 3 amigos, então vai lá, clicou, marcou, marque 3 amigos que vocês acham que gostaria de ver essa aula. E lá no final, a hora que eu acabar, entra lá, depois de 5, 10 minutinhos, entra no meu Instagram e marque 3 amigos. Se você marcar 3 amigos lá na minha página do Instagram, no feed, que essa aula vai ficar gravada por 24 horas, e você colocar na frente um tópico, um tema que você gostaria que eu falasse, desde que já não tenha sido repetido, né? Aí eu falo semana que vem sobre o tema que vocês escolherem. O que tiver mais pedido é o que eu vou colocar. O segundo que tiver mais pedido é o que eu vou lançar daqui 2 semanas. E esse é o meu compromisso com vocês e eu espero que seja o compromisso de vocês comigo. Toda segunda-feira, das 8 às 9 da noite, tá ao vivo aqui pra gente fazer esse bate-papo, tá bom? Daqui a pouquinho, daqui 15, 20 minutos, eu vou abrir os comentários e aí vocês podem fazer perguntas. Tipos de prótese, beleza. A pessoa fez uma fratura do colo do fêmur. O acetábulo está normal, mas o colo do fêmur foi uma fratura grave, onde o cirurgião ele não quis fazer uma PFN, ele não quis fazer uma DHS, ou seja, ele não quis fazer um material de síntese. Ele pode optar por fazer uma prótese parcial de quadril. Então seria uma prótese parcial de quadril. A que eu trabalhei mais na época de Santa Casa foi a prótese do tipo Thompson, que é uma prótese que tem uma cabeça, o dobro dessa daqui, uma cabeça maior, e que aí ela acaba entrando no acetábulo que está normal. Então o cirurgião não mexe no acetábulo, ele faz simplesmente de forma cimentada, ele coloca a prótese parcial do tipo Thompson, apenas para substituir o componente femoral, e ele deixa o componente acetabular ali. Fechado? Essa é usada não quando tem artrose, quando o quadril ele tem uma boa, ainda o quadril tem uma boa qualidade em termos de cartilagem, mas como a fratura foi grave e o cirurgião achou que seria instável demais colocar uma PFN, tá? Uma haste intramedular ali, ou que ele achou que ia ficar muito instável colocar uma DHS, tá? Um parafuso, placa e parafuso, ele pode optar direto por fazer uma parcial tipo Thompson. Dos outros casos, aí a gente encontra mais, e é muito mais comum, no meu métier é muito mais comum eu reabilitar para pacientes que fazem a prótese total de quadril. A prótese total, ela pode ser, a prótese total é quando se substitui o componente femoral, tá? O componente femoral e o componente acetabular. Se troca os 2 componentes, tá? E essa troca pode ser de forma cimentada ou não cimentada, tá? De novo, eu até tenho um protocolo para prótese não cimentada. Eu lembro que eu reabilitei muitos casos na Santa Casa da Coreia, que era uma prótese da Johnson, que era uma prótese não cimentada. A prótese não cimentada, uma vez que ela é colocada dentro do fêmur, existe um tempo, ela é rugosa, ela é áspera, tá? Ó. Então ela estimula que o osso, tá, cresça e abrace a prótese. Ele estabiliza a prótese, quase que usando essas ranhuras, né? Essa porosidade dela para dar pega. Por isso que a gente até quando reabilitava uma prótese parcial,
uma prótese total, mas não cimentada, a gente tentava segurar uns 2 meses para começar a dar carga total. De 2 a 3 meses, tá? Às vezes. Depende da qualidade do osso. Mas também a gente discutia bastante se não podia já dar uma carga proprioceptiva, que é aquela carga onde você dá até 10% do peso corporal apenas. E aí vai evoluindo para 20, 30, 50 e descarga total de peso lá para o segundo, para o terceiro mês, para dar o tempo de ter essa osteointegração, tá? Isso é um pouco controverso, existem cirurgiões que tem como protocolo dar uma carga de 50% mais acelerada, outros preferem ser mais conservador. Eu respeito quem põe o parafuso, eu respeito quem fez a prótese. Então, dependendo de qual é o cirurgião que eu vou reabilitar, eu ligo para ele e falo, ó, você fez uma não cimentada aqui, no raio-x é tranquilo para ver porque você não vê a cimentação óssea, você fez uma não cimentada aqui, qual é o protocolo inicial que você vai querer? Posso acelerar a descarga de peso ou vamos ser mais conservador e realmente usar os 3 meses padrões? Faça isso. Respeite quem botou o parafuso, respeite quem botou a prótese. Também no componente acetabular, ela pode ser feita de forma não cimentada. Se coloca um parafuso supraacetabular ali que vai fixar esse componente. Então essa é a prótese não cimentada. Existe uma híbrida, que é uma prótese onde o componente femoral é colocado sem cimento e o acetabular com cimento, ou vice-versa. E tem a prótese, que é a mais comum, que é a que eu reabilito muito mais no meu dia a dia, ou principalmente quando eu reabilitava mais há alguns anos lá na Santa Casa, por chefiar o grupo de reabilitação do quadril, a prótese cimentada, tá? Tipo Chanley e tantas outras que surgiram depois disso. A prótese cimentada é uma prótese total, onde o cirurgião vai colocar a prótese com cimento ósseo, polimetilmetaquilato, ele vai lá e cavilha a prótese, ele põe a prótese com cimento, e isso no pós-operatório imediato já tá endurecido, já daria pra gente no PO1, quando o cara no dia seguinte tá bem, já daria para botar em pé e fazer descarga de peso. Pela prótese total cimentada, eu já poderia dar descarga total de peso. A gente às vezes segura um pouquinho, mas pela capacidade da pessoa em receber essa carga. Mas a prótese em si, ela está fixa. E também quando o componente acetabular é cimentado, ele é colocado com cimento, se coloca aqui a prótese com cimento, encaixa ela lá em cima no acetábulo, também já poderia dar carga. E aí existem vários nuances que o cirurgião tem que pensar sobre a antiversão ou retroversão da cúpula acetabular, sobre o offset, que é o tamanho da distância, a sombra dessa prótese, se é uma prótese com offset maior, com colo maior ou menor. São vários aspectos que o cirurgião pensa no momento de optar pela prótese ideal para aquele perfil de paciente. Então, em primeira coisa, você fisioterapeuta quer reabilitar, receber um paciente com uma prótese, se você com raio-x consegue observar se ela é total ou parcial, se ela é cimentada ou não cimentada, aí toca o pau. Se você não consegue, está em dúvida, melhor coisa, pega o telefone, liga para o cirurgião, manda um WhatsApp para ele, pergunte que prótese foi colocada, pergunte qual foi a via de acesso, que é o meu tema daqui a pouquinho, pergunte, faça ali pelo menos 2 ou 3 perguntas sobre descarga parcial de peso, amplitude de movimento que você pode chegar no pós-operatório e via de acesso. Só preciso dessas informações. Com isso eu consigo bolar um bom programa de reabilitação, para não ter risco. Lembrando sempre que o que importa é o paciente ficar bem. É você ter segurança na hora de reabilitar o seu paciente, o seu doente. E nada melhor do que ter a ideia do que foi feito no intraoperatório, para você não fazer nada que não possa ser realizada. Beleza? Então, legal aí os toques iniciais. Existe uma outra prótese que nós chamamos, que na verdade é uma chamada de resurface. Resurface é uma opção quando o cirurgião quer fazer uma prótese mais simples, uma prótese mais rápida, que a pessoa reabilita muito mais rápida, pessoas mais jovens, que é onde é uma prótese que ele faz só a cabeça do fêmur.
É uma prótese onde ele substitui só a parte do colo-cabeça, não tem aquela prótese toda com a haste indo até metade lá do fêmur. É uma prótese mais rápida de reabilitar, e aí eu vou deixar para cirurgião discutir qual é melhor, porque eu já participei de congressos onde quem faz Resurface diz que ela é mais rápida, que tem muitas vantagens, papapá, e já vi quem prefere fazer prótese falar que você faz uma Resurface para daqui 5 anos ter que fazer uma prótese total. Então deixo aí a bola picando para uma discussão de cirurgiões que não é a minha praia. Eu vou reabilitar o que chegar para mim, beleza? É óbvio que quando alguém fala preferência pessoal, eu vou falar que naquele momento para reabilitar uma PTQ, uma prótese total de quadril. Fechado? Porque você já tem mais evidência da literatura de reabilitação, você tem mais protocolo, você tem mais do que te guiar na hora desse tratamento. Então é óbvio que experiência minha aí vai ser isso. Fechado? Passamos então por mais uma etapa da nossa fala de hoje, já indicações e tipos de prótese. Para quem chegou agora, para quem está chegando aí meio perdidão, o que é isso? Toda segunda-feira, às 8 horas em ponto, hoje eu comecei 8 em ponto, das 8 às 8h50, 9 horas, eu faço uma live cada semana sobre um tema. Hoje eu estou falando sobre isso aqui, ó, prótese total de quadril, ou PTQ, prótese de quadril, artroplastia total de quadril. Eu acabei já falando sobre prótese cimentada ou não cimentada, parcial ou total e um pouquinho da Resurface, mas o tema geral é prótese de quadril, prótese total de quadril. Então se vocês acham que tem amigos aí que gostariam de saber disso, clica nesse aviãozinho e marque 3 amigos. E me sugira lá no meu feed, daqui a pouco essa aula vai ficar 24 horas gravada, sugira lá alguns temas que vocês acham interessante eu falar aqui. Qualquer tema dentro da área músculo-esquelética. Durabilidade da prótese, isso é muito importante, isso é muito legal, isso cada congresso que eu vou, eu aprendo muito nos congressos de cirurgia, de quadril. Tenho muitos amigos cirurgiões de quadril, muitos parceiros, sócios, então eu aprendo muito pescando uma coisa aqui e outra ali. Então a gente sabe que a prótese total, quando ela é de titânio, a prótese metálica, ela tem uma durabilidade aí de 12, 15 anos, se você não usar muito, 18. E aí hoje tem uma opção que é a prótese de cerâmica, tá? Tem cerâmica metal, cerâmica, tem uma porrada de estudos saindo aí, mas qual foi a ideia da introdução da prótese de cerâmica? Ela ter uma durabilidade maior, um desgaste menor, e aí a de cerâmica duraria 20, 25 anos. Isso é um pouco relativo e controverso, porque depende o tanto que você usa, mas é óbvio que se um dia eu recebesse uma prótese que dura 25 anos, 20 anos, seria ótimo, porque aí uma pessoa de 65 anos, teoricamente, seria a última prótese da vida dela. Pô, Fukuda, mas você está falando que a pessoa, se ela tiver 65 anos e operar, e se realmente a prótese durar 25 anos, ela não vai viver até 90? Não, ela vai viver até 100, se Deus quiser. Mas o tipo de atividade que você faz com 85, 90, 95 é muito leve. Então, mesmo a prótese um pouco mais gasta lá na frente, você vai poder tocar a sua vida. É diferente de você botar uma prótese que vai durar 12, 15 anos, 15, 18 anos. Aí, claro que com 60 anos você operou, com 75, 78 você ainda está ativo. E aí ali, se ela já tiver muito gasta, vai ter que trocar. E aí o grande problema é esse. É como fazer a nova prótese, né? Como fazer a revisão dessa prótese. Principalmente se for a prótese cimentada, a cirurgia é muito complicada. O cirurgião ele tem que tirar a prótese e ela tem cimento. Então nessa retirada da prótese, ela vai enfraquecer muito o osso hospedeiro. E muitas vezes pode até fraturar o osso. E aí você vai reabilitar uma prótese revisada, uma revisão de prótese. Você vai ver que no raio-x ela tem até uma redinha aqui em volta do fêmur, que o cirurgião teve que botar uma rede, porque o osso estava muito frágil, até fraturou, teve que botar uma rede para segurar tudo ali e consolidar depois. Então a revisão de uma prótese é muito complicada. Por isso que às vezes quando a pessoa tem 40, 45, 50 anos e tem uma artrose precoce, a gente tenta ao máximo empurrar isso para os 65 anos,
porque realmente se operar com 40, 45, em mais de 50 anos, mesmo com uma prótese que tem uma durabilidade absurda, né, ele vai ter que fazer a revisão, e a revisão é bem complicada, é uma cirurgia muito complicada, né, tem que estar na mão de um bom cirurgião, não tenha dúvida nenhuma. Mas também, pô, Fukuda, mas a pessoa está com 50 anos, ela tem uma sequela de epifisiolise ou de PERTS, ela tem uma artrose grau 4 do quadril, ela não está vivendo. Ela tem bloqueio articular, tem deformidade, tem uma DM totalmente atingida, ela não vive pela dor. Já está com Trendelenburg, já está com diminuição de discrepância de membro. Aí não tem jeito. Aí a pessoa, eu tenho um amigo pessoal que operou com 35 anos, se eu não me engano, 32, porque tinha uma sequela de um problema congênito aí, um problema lá na infância, e ele teve que fazer a prótese porque ele não estava vivendo mais. Ele não tinha qualidade de vida, ele tentou de tudo tratar conservadoramente, mas não evoluiu bem. Então ele preferiu operar para ter qualidade de vida, mesmo sabendo que daqui 15, 18 anos ele vai ter que fazer uma cirurgia mais complexa, bem mais complexa, que é a revisão dessa prótese. Tá bom? Ficou claro assim em termos de durabilidade? Tá em dúvida? Fale com o cirurgião, essa é a melhor coisa. Pô, estamos batendo 500 pessoas, na semana passada batemos 600 ao mesmo tempo. 2.500 pessoas que entraram e saíram em algum momento. Hoje estamos quase chegando nas 500 pessoas. Dá um gás aí final. Vamos bater 500. Chama os amigos aí. Bate 500 pra gente dar o nosso momento print aí. Tá? Assim que der 500 pessoas ali, eu vou dar o primeiro print aqui. O momento. Estamos com 470. Vai lá. Gás final. Final não. Gás intermediário. Estamos na metade. Pra gente fazer um print da nossa prótese aqui. E a gente depois marcar. Se batermos 500 pessoas, ó. Depois vocês vão dar o print e me marcar no Instagram de vocês, no Stories de vocês, que eu vou repostar a postagem de vocês, como eu faço toda semana, beleza? Vamos lá, o que mais? Vamos falar de via de acesso. Eita, esse aí é um outro tema muito importante, a via de acesso para você colocar uma prótese, para o cirurgião colocar uma prótese. Isso tem uma relação direta com o que a gente faz. Direta, galera. Direta. Ah, só voltando um pouquinho. Ah, Fukuda, mas para que alguém faz uma prótese não cimentada? A alegação era essa, de que a prótese não cimentada, ela tinha que esperar um pós-operatório maior no momento da colocação, mas lá na frente, na hora de revisar essa prótese, ela seria mais fácil, porque ela não teria cimentação, seria mais fácil para o cirurgião retirar. De novo, isso aí toda hora está mudando em congresso, tem visões diferentes, literaturas diferentes, beleza? Chegamos a 490 e um pouco. Eu não vou sossegar enquanto não bater 500 aí. Vai lá, gás final, ó. Falta 10 pessoas pra gente bater aqui 500 pessoas ao mesmo tempo. Vai lá, pessoal. Assim que bater, eu vou interromper o que eu tô falando pra gente fazer o momento print. Via de acesso. Tem uma via de acesso anterior, que eu não vou falar sobre ela porque eu nunca reabilitei, não sei como funciona, não conheço, nunca conversei com o cirurgião sobre isso, porque não faz parte da minha vida profissional reabilitar via anterior. Então eu vou falar sobre as duas vias de acesso que eu tenho experiência, que eu já reabilitei, que é a via... O que é a via de acesso, galera? Aqui está a prótese, né? Então está aqui no meu quadril a minha prótese, tá? O cirurgião ele vai ter que fazer uma via de acesso para poder colocar essa prótese lá no doente, lá no paciente. 500 pessoas, batemos. Marca aqui, não, ainda não. Deu 501 e depois caiu. Assim que bater 500 de novo, já fica esperto aí agora, vai. Momento print. Dá um printzinho aí. Show. Dá um print aí, gente, ó. E me marca lá. Momento print. Me marca lá no Instagram. Marca também meus amigos do Instituto Cefisa, Dr. Thiago Fukuda, Cefisa Físio, pessoal do Instituto Cefisa. Marca a gente lá, que eu e o Juninho lá nós vamos compartilhar a postagem de vocês. A postagem de vocês. Então a via de acesso ela pode ser lateral ou posterior. Qual a diferença entre elas? A via de acesso lateral, o cirurgião ele entra pelo meio do glúteo médio. Em alguns casos ele tem que rebater o glúteo médio, ou ele tem que desinserir o glúteo médio no trocânter maior, para ele poder colocar a prótese. Depois que ele coloca, aí ele vai lá e fecha a sutura o glúteo médio,
Ou ele vai lá e reinsere o glúteo médio no trocânter maior, ou às vezes, se ele tirar com plug ósseo, ele vai lá e põe um parafuso, tá? Uma osteotomia do trocânter maior. Porque para entrar e desinserir o glúteo médio, ele corta o trocânter maior, rebate, põe a prótese, põe o trocânter maior de novo e põe um parafuso ali. Então, se você reabilitou e no raio-x você olhou e tá lá, tem lá uma osteotomia e um parafuso, osteotomia do trocânter maior com parafuso, muito cuidado. É como se fosse uma fratura ali de trocânter, ou seja, esse cara tem que passar pelo menos 1 mês e meio sem fazer força de abdução para não gerar uma pseudoartrose ou um arrancamento ali para não gerar uma pseudoartrose ou um arrancamento da osteotomia feita lá no trocânter maior. Se o cirurgião falou para você, na cartinha lá ele indicou via de acesso lateral, ou você entrou em contato por WhatsApp, ele falou, eu entrei lateralmente. Qual é o bônus dessa técnica lateral? O bônus é que ele não faz nenhum corte na cápsula do quadril posterior. Então o risco de luxação posterior, a prótese ela luxa posterior, é diferente do ombro que luxa para frente, a prótese do quadril ela luxa posterior. Então a via de acesso lateral, ela tem o menor risco de luxação posterior da prótese. Só que ela tem como ônus, tende a ter um Trendelenburg positivo. A pessoa tende a ter, seja pelo corte no glúteo médio, seja pelo rebatimento do glúteo médio, seja pela osteotomia do trocânter maior, ele tende a gerar uma grande fraqueza dos abdutores no pós-operatório. Então esse é um cara que tende a andar com uma queda da pelve, que é o que a gente chama de marcha de Trendelenburg pós-operatório, tá? E aí você tem que tomar um certo cuidado no primeiro mês e não fortalecer muito os abdutores. Passado o primeiro mês, toca o pau e faz sua reabilitação normalmente, porque o risco de luxação dela é um pouco menor. Se a via de acesso for posterior ou posterolateral, que se chama, vamos falar em posterior, o cirurgião ele entra por trás. Você vai ver que a cirurgia ele é até meio lateral, mas ele rebate para trás e ele vai entrar por trás no quadril. Qual é o bônus dessa técnica? O cirurgião não mexe no aparelho abdutor, então ele tem uma chance menor de desenvolver marcha ou sinal de Trendelenburg. Qual é o ônus dessa técnica posterior? É que ele tem que entrar pela cápsula posterior. Entrando pela cápsula posterior, você tem, principalmente no primeiro mês pós-operatório, você tende a ter não é que tende a ter uma luxação, você tem mais instabilidade contra uma luxação posterior da prótese. Então você tem que ter mais cuidado pós-operatório para não fletir muito o quadril e aduzir, porque aí você tem um vetor luxante posterior da prótese. E se for uma via de acesso posterior, isso pode se tornar um pouco mais perigoso. Então o seu cuidado vai ser não deixar aduzir na hora que estiver dormindo ou fazendo uma atividade no dia a dia, e não deixar ela sentar num lugar muito baixinho. Eu falo sempre pro resto da vida, mas é no primeiro e no segundo mês que os riscos são maiores, tá bom? Então assim, outra coisa importante, se a via de acesso for posterior, os cirurgiões que eu trabalhei e trabalho, eles entram pelos rotadores laterais, eles pegam os pequenos rotadores laterais e eles desinserem os rotadores laterais do quadril para abordar. Então eu não faço exercícios de rotação lateral no primeiro mês, tipo ostra, cachorrinho, eu tento não fazer, para dar um tempo desse tecido cicatrizar pós-operatório. Aí eu entro mais com o SLR lateral para abdução, se for a prótese via de acesso posterior. Se for a via de acesso lateral, aí eu não faço SLR lateral, mas eu entro com um pouquinho de rotação, tipo usar uma ostra eu poderia fazer, porque ela tem um componente um pouco mais rotacional. Fechado? São pequenos nuances, tá? Não é a ideia aqui te formar como um expert em reabilitação de prótese, mas discutir alguns pontos para te dar mais base, para depois estudar mais a fundo na literatura
ou até temos um curso de prótese de joelho e de quadril pelo Instituto Cefis, acho que é do Flávio Brito esse curso, veja lá depois que ele é bem mais completo, porque são 4, 5 horas de curso. Aqui é um apanhado geral, beleza? Muito legal, batemos aí várias vezes 510, 515 pessoas ao mesmo tempo, muito bom estar com vocês mais uma segunda-feira aí. E agora eu vou ativar os comentários, mas ainda não faz perguntinha não, porque agora eu vou fechar o meu raciocínio falando sobre os nuances do protocolo de reabilitação. Daqui 10 minutinhos, a hora que eu acabar o meu raciocínio, aí vocês podem entrar fazendo perguntas que eu vou responder algumas que der tempo, beleza? Pós-operatório de uma prótese de quadril. Você vai ter que pensar em tudo isso que eu falei, tá? E aí você vai decidir em o que fazer. A prótese de quadril, ela vai aí uns 3, 4 meses de reabilitação. O paciente ele vai poder dar descarga total de peso. Como normalmente são pessoas mais velhas, eu dou o andador. Se for pessoa mais jovem, pode dar uma muleta axilar, tá ótimo. E aos poucos você vai desmamando. Ele já pode dar carga, se for acimentada, de cara. Você só vai usar o andador ou a muleta e lá na frente até a muleta canadense, que é aquela mais curta, só para o cara não cair, porque ele está debilitado, porque ele está com muita fraqueza muscular, queira ou não, é uma cirurgia de médio porte, não é nem uma artroscopiazinha para menisco simples, é uma cirurgia de médio porte, muitas horas cirúrgicas, então é mais por esse conforto que você vai dar pelo risco de quedas, mas pela prótese total cimentada poderia dar carga. A gente trabalha sempre com as liberações miofaciais e com o posicionamento numa fase inicial. É importantíssimo que você entregue uma cartilha para o seu paciente e que você o instrua, independente da via de acesso posterior ou lateral, para evitar sentar num lugar muito baixo. Ele não pode fazer nada que passe dos... Beijo, Bianca, beijão para você, minha sócia lá de Divinópolis, beijão aí. É muito importante, não faz pergunta ainda não, Junior, senão eu me perco aqui. Deixa eu só terminar o raciocínio aqui, aí você me coloca essa pergunta aí de novo. É muito importante que ele não passe de 90 graus de flexão, importantíssimo no primeiro e no segundo mês pós-operatório. E pior ainda, fazer flexão de 90 e aduzir. Aí você vai ter um vetor luxante da prótese, que eu não quero isso nos primeiros 2, 3 meses de cirurgia. Depois, poderia até liberar. Eu, para não ter risco, eu sempre falo para os pacientes sempre terem esses cuidados. Peço para dormir com um travesseirinho entre as pernas ou um rolinho de abdução. O rolinho só no primeiro mês, depois pode parar, mas para sentar num lugar muito baixo, eu peço para tomar esse cuidado sempre. Mas os 2 primeiros meses, sem dúvidas, que são os meses aí, o tempo mais problemático. Aí eu começo fazendo o trabalho de quadril, do complexo posterolateral do quadril, tomando aqueles cuidados que eu disse lá atrás sobre... Se tiver desinserção dos rotadores laterais na via posterior, eu não faço o rotacional, eu faço só o SL, só abdutor. E se tiver uma via de acesso lateral, eu não fortaleço de cara os abdutores, eu faço mais glúteo máximo ali com a sua função rotacional e extensora, tá bom? Quadríceps é importantíssimo, quadríceps e isquiotibiais, mas em especial o quadríceps é um grupo muscular que enfraquece muito em quem faz a prótese de quadril, enfraquece muito, então eu uso bastante de cara eletroestimulação neuromuscular, russa, fez ou alce, para contrair o quadríceps junto com o exercício. Eu começo em cadeia aberta, cadeira extensora, depois eu vou na maca mesmo ali com elástico, depois eu evoluo para cadeia fechada, os afundos, avanços e o agachamento, se eu sentir que o paciente está apto a conseguir receber essa carga. Muito bombeamento de tornozelo, em alguns casos o cirurgião passa até meia de compressão, mas lembrando que são pessoas debilitadas, pessoas de uma certa idade e que muitas vezes têm um risco pela cirurgia de grande porte de trombose venosa profunda. Fique muito atento na cicatriz pós-operatória, se quiser irradiar um laser na cicatriz para estimular. Eita! Foi mal, caiu aqui. Coisas de ao vivo aí, foi mal demais. Deixa eu pegar aqui, ó. Vamos tomar cuidado aí com a cicatriz, para ela não ficar uma cicatriz aderida. Vamos tomar cuidado também para no pós-operatório para despertar quadríceps, para fazer bastante panturrilha, bombeamento de panturrilha
para melhorar a circulação distal. Vamos com os exercícios de elevação também, o posicionamento e elevação é muito importante. O treino de acidente de percurso, José Oliveira. Aí tem treino de marcha é importante, treino de marcha anterior, o subir e descer a escada. Eu gosto bastante de fazer o trabalho de mobilização, não de mobilização. Dr. Diego, beijão para você, parceiro. Eu gosto bastante de fazer o trabalho de mobilização do quadril dentro de uma amplitude de movimento ali de abdução de uns 20 graus. Gosto de fazer bastante a flexão até uns 60 graus. Então o ganho de amplitude de movimento é importante. E eu ponho o paciente em decúbito lateral e eu faço um pouquinho de extensão também. No começo eu tento ir com a extensão até o neutro. E se eu sentir um pouquinho eu posso passar. Mas aí, se ele tiver muita dor anterior, eu faço bastante a liberação miofacial de iliopsoas e reto femoral para tentar ganhar um pouco de extensão do quadril, o que vai me ajudar bastante lá na marcha, lá na frente. Porra, batemos 550 pessoas, coisa linda, galera. Obrigado mais uma vez aí pela força, pelo carinho de sempre. 500 pessoas, 550 aí nessa live, com certeza aí bateu mais de 2.000 pessoas que entraram e saíram. Isso me dá motivação para a gente continuar aí nessa empreitada de toda segunda-feira tá escolhendo um tema. João Martins, abração aí, meu parceiro de Juiz de Fora. Só para quem chegou depois, acabando aqui a live, ela vai ficar por 24 horas gravada aqui na minha página do feed aqui do meu Instagram. Quem for lá e marcar 3 amigos, arroba e marcar os amigos, 3, e logo na frente coloca um tema que você gostaria que eu falasse numa próxima aula. Quem sabe aí eu falo, eu vi o Dr. Diego aqui, meu parceiro, meu sócio, cirurgião de mão. De repente aí uma próxima pode ser a gente falar um pouquinho de Decker-Vein, pode ser falar um pouquinho de túnel do carpo, um pouquinho de epicondilites aí medial, lateral. Essa semana aí eu vi uns 3 casos assim, a gente acaba vendo alguns casos, pode ser um tema aí, já puxando a sardinha pro lado dele. Então, dentro dessa primeira fase, tá? É isso que eu tomo cuidado. E aí depois entra na fase meio para o final, que é aí onde não tem mais nada que você ter cuidado. É comum um paciente que fez prótese unilateral, ele acabar evoluindo dor no joelho, do mesmo lado, principalmente do lado oposto, porque são pessoas que já têm artrose bilateral, né? Um lado se manifestou mais forte, mas se você avaliar a pessoa, ela tem também, com certeza, um desgaste no joelho e quadril do lado oposto. Então é normal ter o X, né? Começar a doer o quadril do lado oposto. Então você tem que também olhar um pouco para o lado oposto, botar uma joelheira se a dor começar a aparecer. Você tem que fazer o trabalho de core, de estabilização segmentar, transverso abdominal, multífidos, assoalho pélvico, e aos poucos você vai aumentando a carga de exercícios em cadeia aberta, em cadeia fechada. Não tem contraindicação. Desde que você não faça um exercício que exija uma flexão muito grande de quadril, passando de 90 graus, você pode tocar o pau. Muito exercício de panturrilha em pé, o afundo, nessa fase do meio para o final, do 3º e 4º mês, as marchas laterais, o monster walk, o SLR lateral. Quando é prótese, não precisa ter tanto medo de fazer o SLR anterior, apesar de eu não gostar, mas você pode fazer sim, porque aí não tem mais questão de doer labrum, porque agora é uma prótese total, é prótese, não é mais tecido mole ali. E aos poucos você vai fazendo o treino das atividades de vida diária e tocando o pau aí, mandando ver no fortalecimento. Isso é o que a gente faz. Leva uns 3, 4 meses para você reabilitar bem uma prótese. E aí óbvio que é um paciente que vai precisar pro resto da vida de fisioterapia preventiva, de forma a se manter bem, manter as atividades do dia a dia, tá bom?